Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu, no nosso ponte teológico. Como é que vocês estão? Estudantes, iniciantes de teologia. Se bem que vamos ministrar agora a aula 55, quase um ano. Eu acho que vocês quase estão deixando de ser iniciantes, hein? Vocês estão caminhando bem. Você que está nos acompanhando desde o início, aí, desde a primeira aula, parabéns. Que Deus possa abençoar aí os seus estudos de maneira rica e abundante. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui na internet, costumo dizer, né, costumo brincar, nas internets da vida, compartilhando conhecimento. E estamos aí com a aula 55. Nós vamos falar hoje sobre os meios da regeneração, mas eu preciso pedir a ajuda de vocês. Eu enxergo essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Deus está permitindo que esse canal cresça para a glória dele. Eu entendo que é uma extensão do meu ministério. Há 10 anos atrás, Deus me chamou para pregar a palavra de Deus como pastor de uma igreja local aqui na cidade de Araruama, Rio de Janeiro, onde eu vivo. Perdão, aqui no Rio de Janeiro, região dos Lagos. E eu percebo assim que Deus tem nos abençoado, tem nos dado assim, a alegria de poder estar ligando o celular, gravando mesmo com as dificuldades de ter que gravar dentro de casa. Eu tenho criança pequena, cachorro, barulho, muito difícil, né, muitas vezes ter esse momento de silêncio para gravar, mas o Senhor tem nos abençoado e eu entendo que seja de fato um propósito de Deus alcançar vidas através daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, amém? E eu peço a ajuda de vocês que têm amado, têm consumido, gostado aí do conteúdo que está sendo produzido. Eu gostaria que você desse o like aí, dê logo o like para você não esquecer, que você pudesse fazer comentários para ajudar a engajar o canal, que você pudesse compartilhar este vídeo e os demais vídeos, né, em grupinhos de WhatsApp, grupos de seminário, grupos dos irmãos da igreja, EBD, grupos de estudo bíblico, pudesse também estar divulgando em grupos de Facebook, e assim a gente vai divulgando a palavra de Deus. Amém? E gostaria de pedir a ajuda de vocês que têm assistido ao nosso canal, talvez você já venha acompanhando há um bom tempo aí esse curso e outros vídeos. Coloque no coração esse propósito de abençoar esse canal, né, através do link aqui abaixo do Apoia-se. Você pode estar abençoando esse canal a partir de R$5. Note que o real em si, a nossa moeda, tem desvalorizado tanto. Se você converter R$5 para dólar, né? O YouTube ele paga em dólar, né? Os seus YouTubes, se você converter vai dar menos de $1, vai dar uns 70, 80 centavos de dólar. Então é importante que você possa colocar esse propósito no coração de estar abençoando 5, 10, 15, 20, aquilo que Deus colocar no seu coração, propósito de abençoar esse canal, esse ministério. E já falei com meus vídeos, se você fizer isso, você vai estar fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp e futuramente concorrendo a um livro de teologia mensalmente, caso você continue ativo mensalmente. Tá ok? Então vamos para a nossa aula? Vamos lá. Os meios da regeneração. A agência divina. Diz o seguinte, o nosso Mayan Pilma aqui, estou na página 246, lá no último parágrafo. O Espírito Santo é o agente especial na obra de regeneração. Ele opera a transformação no indivíduo. No entanto, todas as pessoas da Trindade participam dessa obra. Realmente, as 3 pessoas atuam em todas as operações divinas, embora cada pessoa exerça certos ofícios que lhe são peculiares. Dessa forma, o Pai é preeminentemente o Criador. Contudo, tanto o Filho quanto o Espírito Santo são mencionados como agentes na criação. O Pai gera, Tiago 1,18, e no Evangelho de João, o Filho é apresentado como doador da vida, capítulo 5 e 6. Observe especialmente a relação de Cristo com a regeneração do homem. Ele é o doador da vida. De que maneira ele vivifica os homens? Vivifica-os por morrer por eles, de forma que quando comem sua carne e bebem seu sangue, que significa crer em sua morte expiatória, eles recebem a vida eterna. Que interessante, né? É fato, né? Importante
lembrar aqui os irmãos que em relação a essa frase aqui, né, aquele que comer e beber do meu sangue, né, receberá vida eterna, por conta dessa questão dos crentes se reunirem, isso no primeiro século, né, em torno dessa fé, de que participando dos elementos, do pão e do vinho, eles ali estavam celebrando a morte de Cristo, sua morte, a sua salvação em Cristo Jesus. Corria, né, os boatos, as notícias chegavam até os ouvidos dos imperadores na época, ali no primeiro século, segundo século também, era gerado um boato de que os cristãos eram canibais, né, e que eles praticavam atos de canibalismo porque as notícias chegavam distorcidas dizendo que eles comiam carne e sangue. Olha só. É interessante também entender acerca do entendimento que a Igreja Católica tem da ceia, que é diferente do entendimento protestante. Nós protestantes entendemos que quando Jesus diz isto é o meu corpo, Jesus estaria falando ali de forma metafórica. Quando ele diz que vocês devem comer e beber do meu sangue, é óbvio que Jesus estava falando de forma metafórica. Jesus estava dizendo que nós deveríamos crer na sua morte expiatória, certo? Interessante que a Igreja Católica ela insiste na doutrina da transubstanciação, baseada numa filosofia aristotélica desenvolvida por Tomás de Aquino no século XIII. Eles entendem que quando Jesus diz assim, este é o meu corpo, aquele pão literalmente se transforma, e ainda que não seja a olhos nus, literalmente se transformaria no corpo de Cristo. Por isso esse entendimento que a cada missa, a cada celebração católica, Jesus estaria sendo morto novamente. É um sacrifício, toda a celebração seria um sacrifício de Cristo. Nós não entendemos desta forma. Porque quando Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o pão, né? Jesus realizou tantas metáforas, disse tantas metáforas, eu sou a luz do mundo. Interessante que eles mesmos não entendem que Jesus seja uma porta, que você tem que bater, uma porta literalmente, né? Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eles não olham para a luz do sol, para a luz de uma lâmpada e dizem, lá Jesus. Interessante isso, né? Mas em relação a esse texto, quando Jesus diz, este é o meu sangue, este é o meu corpo, eles entendem literalmente que Jesus está presente ali naqueles elementos, que é uma doutrina chamada de transubstanciação. Entendemos que essa doutrina é uma doutrina herética, ok? Não está presente nas escrituras. Tanto é que eles precisaram de uma filosofia de um filósofo grego chamado Aristóteles, né? Claro, né? Permeado com a filosofia, com a teologia de Tomás de Aquino, para poder se basear nessa crença. Nós não entendemos isso dessa maneira. Nós evangélicos entendemos que é tão fácil, né? Quando Jesus diz que nós devemos comer e beber do seu sangue e comer da sua carne, nada mais é do que uma palavra metafórica para nos ensinar que devemos crer, confiar nele para a salvação, ok? Ele diz mais aqui, qual é o processo de conceder a vida aos homens? Uma parte da recompensa de Cristo era a prerrogativa de conceder o Espírito Santo. E ele ascendeu para que pudesse tornar-se a fonte da vida e energia espiritual. O Pai tem vida em si. Ele vai citando aqui vários versículos, né? Portanto, ele concede ao Filho ter a vida em si. O Pai é a fonte do Espírito Santo, mas ele dá ao Filho o poder de conceder o Espírito. Dessa forma, o Filho é um Espírito vivificante, tendo poder não somente para ressuscitar os mortos fisicamente, mas também para vivificar as almas mortas dos homens. Então, note bem, a oração do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem poder para vivificar o indivíduo que se aproxima, que atende o chamado do Evangelho, tem poder para trazer vida, para vivificar o espírito dele que está morto, certo? E tem o poder para ressuscitar no futuro escatológico, para ressuscitar os crentes, né? Se o sujeito morrer em Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, na morte expiatória de Jesus, portanto ele vai experimentar essa ressurreição. E Paulo, desenvolvendo a sua teologia, ele vai explicar e vai nos ensinar, dizendo que
que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que esse mesmo Espírito Santo há de nos ressuscitar, esse mesmo poder, que é interessante isso, né? É o Espírito vivificante, trazendo ressurreição. Aliás, todo o capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 15, que é um capítulo grande, bem enorme, mais de 50 versículos, vai falar sobre a ressurreição, né, dos crentes, né, que é algo muito interessante. Segundo meio de regeneração é a preparação humana. Diz o seguinte, Maya Pelman: estritamente falando, o homem não pode cooperar no ato de regeneração, um ato soberano de Deus, mas o homem pode tomar parte na preparação para o nosso nascimento. Qual é essa preparação? O arrependimento e fé. Ok? Então nós cremos que para que o homem possa receber a salvação, a vida eterna, ele precisa apresentar alguns elementos. Quais são esses elementos na sua vida? Arrependimento e fé. Ele precisa se arrepender dos seus pecados, tomar a atitude de se voltar para Deus, a metanoia, a mudança de pensamento, mudança de mente. Ele precisa exercer a plena confiança nessa salvação, a plena confiança em Cristo, que é a fé. São dois elementos que se exigem dele, de todo indivíduo, né? E quais são os efeitos da regeneração? Ele vai dizer aqui, ele vai dizer o seguinte: podemos agrupá-lo sobre 3 tópicos: posicionais, adoção; espirituais, união com Deus; e práticos, a vida de justiça. Então, número 1, posicional, qual é a nossa posição hoje, né? Nós fomos adotados na família de Deus. Espirituais, os efeitos da regeneração, 3 tópicos. Então, temos união com Deus. Então, os efeitos da regeneração estão: número 1, posicional, somos adotados por Deus na sua família. Espiritual, união com Deus, temos união mística espiritual com Deus, com o Espírito Santo. E o terceiro efeito da regeneração são os efeitos práticos, a vida de justiça, ou seja, a vida transformada que vai produzir frutos, que vai fazer com que você se comporte como um verdadeiro cristão em santificação, né? Letra A, posicionais. Então, adoção. Ele diz o seguinte: quando a pessoa passa pela transformação espiritual, conhecida como regeneração, torna-se filho de Deus e beneficiário de todos os privilégios dessa filiação. O Dr. William Evans explica: pela adoção, o crente que já é filho de Deus recebe o lugar de filho adulto. Dessa forma, o menino torna-se filho. O filho menor torna-se adulto. Aí ele pede para ler Gálatas 4, de 1 a 7. A palavra adoção significa literalmente dar a posição de filho. Refere-se no uso comum ao homem que recebe em seu lar crianças que não são seus filhos biológicos. Então veja bem, a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus, certo? Então eu e você somos filhos de Deus. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai dizer também que Jesus é o Filho de Deus. Tem diferença? Tem. Note, o título Filho de Deus dado a Jesus traz uma conotação de divindade. É uma conotação para dizer que ele possui a mesma essência do Pai. Logo, Jesus é divino. Quando a Bíblia se refere a nós como filhos, nós somos filhos adotados. É a questão posicional. Nós éramos filhos das trevas, agora fomos transportados para o reino do seu Filho do Amor, reino do Filho do seu Amor, e agora fazemos parte da família de Deus, certo? Então, por sermos filhos adotados na família de Deus, certamente você e eu, nós não somos divinos. Nós não podemos dizer que somos pequenos deuses, né? Como já ouvi pregadores, pessoas dizendo equivocadamente, num passado e não muito distante. Isso se repetiu muito alguns anos atrás no meio dos crentes. Vocês são pequenos cristos. Opa! É um equívoco dizer isso, porque eu sou filho de Deus, que eu sou um pequeno Cristo. Que isso? Um pequeno Cristo, um pequeno Deus, um pequeno Messias? Porque a palavra Cristo vem do grego Christos, significa ungido, Messias, uma referência clara, unicamente a Cristo, a Jesus. Então a ideia de que eu e você possuímos alguma essência divina, não. Ainda que o Espírito Santo seja morada, habitação no nosso coração,
Em nenhum momento as Escrituras nos ensinam que nós temos algum elemento divino. Então, Filho de Deus, trazendo a conotação de divindade, possuindo a mesma essência de Deus Pai, só Jesus. Nós não, nós somos filhos de Deus, mas por conta da adoção. Paulo vai desenvolver isso em Gálatas 4, ok? Ele diz mais, quanto à doutrina devemos distinguir entre adoção e regeneração. O primeiro é um termo legal que indica conceder o privilégio de filiação a alguém que não é membro da família. O segundo significa a transformação espiritual que torna o indivíduo filho de Deus e participante da natureza divina. Contudo, na própria experiência, é difícil separar os dois, visto que a regeneração e a adoção representam a dupla experiência da filiação. No Novo Testamento, a filiação comum é às vezes definida pelo termo filhos, rios no grego, ruios no grego, termo que originou a palavra adoção. Outras vezes é definida pela palavra teknum, que no grego também é traduzido por filhos, que significa literalmente os gerados, e pode significar a regeneração. Essas duas ideias distintas são ao mesmo tempo combinadas nas seguintes passagens. Abre aspas. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, implicando a adoção, de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram de Deus. Fecha aspas, João 1, versículo 12 e 13. Vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu. Sermos chamados, implicando a adoção, filhos de Deus. A palavra significa gerados de Deus, 1 João 3,1. Em Romanos 8, 15 e 16, as duas ideias se entrelaçam. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que interessante, né? Então Paulo aí, escrevendo aos Romanos, que é um capítulo muito lindo, Romanos capítulo 8, vai desenvolver essa ideia de que o Espírito habitando dentro de nós vai testificar com o nosso espírito, olha que interessante, com o nosso homem interior, que nós somos filhos da adoção, filhos da adoção, participantes da família de Deus, ok? Então o Espírito Santo dá testemunho no nosso interior, que interessante. E outro efeito da regeneração, o segundo efeito é o espiritual, né? A regeneração em virtude da sua natureza envolve união espiritual com Deus e com Cristo mediante o Espírito Santo. Essa união espiritual envolve a habitação divina. Essa união resulta em um novo tipo de vida, de caráter, descrita de várias maneiras, uma vida nova, um coração novo, um espírito novo, um homem novo, participando da natureza divina, né? Sempre destacando, né? Participando da natureza divina, de 2 Pedro 1,4, não significando que o crente é divino, não se ache um pequeno Deus, um pequeno Cristo, tá? É no sentido de participar da natureza divina é permitir que ele habite dentro de nós, seja o nosso guia, ok? O dever do crente é manter seu contato com Deus mediante os vários meios da graça e dessa forma preservar e nutrir sua vida espiritual, ok? Então, nós devemos fazer a nossa parte, né? O cristão não pode ficar na rede tomando água de coco, nós temos que preservar o nosso contato com o Espírito Santo, com Deus. Quais são os meios da graça? Os meios da graça é o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós, é a sua palavra à nossa disposição para que possamos meditar nela, nos alimentar dela. O meio da graça é o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado, e assim a gente vai nutrindo a nossa vida espiritual para que nós não venhamos a fraquejar e voltar atrás, ok? E o terceiro elemento, né, dos efeitos da regeneração são os efeitos práticos, né, a vida prática. E diz o seguinte: a pessoa nascida de Deus demonstrará esse fato pelo ódio que tem ao pecado, por obras de justiça e pelo amor fraternal e pela vitória que alcança sobre o mundo. Ele citou vários textos de 1 João. Devemos evitar estes dois extremos. O primeiro, estabelecer um padrão tão baixo que a regeneração se torne questão de reforma natural. E o segundo, estabelecer um padrão elevado demais que não leve em conta as fraquezas dos crentes. Os novos convertidos
que estão aprendendo a andar com Jesus estão sujeitos a tropeçar como uma criança que aprende a andar. Até sublinhei isso aqui, interessante. Mas a verdade é que existem muitos cristãos que começam bem acelerados, né? O cara tem uma conversão radical, faz 4, 5 jejuns por semana, né? Lê um livro da Bíblia todo dia. O grande desafio dele vai ter que manter esse padrão, esse alto padrão extremado, que é muito difícil, né? Uma coisa muito rara o cristão manter esse padrão, né? Ele começou a 100 por hora e manter essa velocidade até o fim, né, da sua jornada aqui na Terra. É como aquele time de futebol que os caras começam marcando em cima, acelerado, no primeiro tempo os caras se entregam, olha, segundo tempo todo mundo tá morto, né? Não consegue jogar porque tá todo mundo morto. Então eu já vi isso muito acontecendo, cara, né? Tava direto em todos os cultos, evangelizava, fazia um monte de coisa. Hoje em dia, tá na dele lá, mal assiste o culto, porque ele começou a 100 por hora. Então, e muitos tropeçam, né? Sem falar daqueles que tropeçam, que desviam, aí saem, voltam. Então, nós temos que buscar o equilíbrio, né? Eu vi muito disso, pessoal. Os caras começaram acelerado, aqueles garotos cheios de gás. Que eu vou fazer, eu vou ser pastor, eu vou ser obreiro, eu vou fazer e acontecer, tudo acelerado. Demonstravam uma certa, até assim de uma maneira suave, hipócrita em algumas declarações. Eu conheci na minha adolescência, eu tinha 17 anos, eu conheci um rapaz, tinha minha idade na época, na igreja que eu congregava na adolescência. Ele tinha essa questão, né? Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser pastor, 17 anos. Beleza. E era solteiro. Aí teve uma menina que se aproximou dele e começou a gostar dele, só que era uma menina que já tinha filho, né? E ele desdenhou da menina. Ele começou a falar, essa garota cheia de filho, não sei o que, eu não quero saber de garota, de namoro, nada disso agora não. Eu quero fazer a obra de Deus. Com o passar do tempo, tu via que era uma declaração muito superficial, né? Ele não ficou com essa, ele ficou com essa menina assim, acabou namorando com ela um pouco escondido para ninguém saber, né? Porque ele havia feito essa declaração, mas não casou com ela não. Então os caras fazem uma declaração para passar um ar de santarrão, de muito espiritual, né? Eu fico de olho com esses caras, né? Eu vejo isso há muitos anos. Então em tudo temos que buscar o equilíbrio, né? Ele diz mais aqui, mesmo os crentes mais velhos podem ser surpreendidos em alguma falta. Fato. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, João declara que é absolutamente incoerente que a pessoa nascer de Deus, portadora da natureza divina, continue a viver habitualmente no pecado. 1 João 3,9. De fato, quando João vai dizer esse texto aqui, aquele que é de Deus não peca, uma tradução mais coerente seria algumas traduções, algumas bíblias já vêm trazendo essa correção dessa tradução. Aquele que é de Deus não vive pecando. Porque quando você diz aquele que é de Deus não peca, essa palavra traz um absoluto. Aquele que é de Deus, sou de Deus, eu não peco. Isso é uma mentira, todo mundo peca. Então a tradução correta seria aquele que é de Deus não continua pecando. Ou seja, não vive na prática. Entendeu? Vai pecar, óbvio, involuntariamente, ainda que ele busque santificação, em algum momento ele vai falhar, vai pecar, porque ele tem a sua natureza caída ainda. Mas ele não é um pecador inveterado, ele tem um novo comportamento, uma nova postura hoje em dia em relação ao pecado. Ele luta contra o pecado, né? Diz aqui, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, 1 João 2,1, né? Filhinhos, não pequeis, disse João, né? 1 João 2,1. Mas, se todavia alguém pecar, ou seja, o ideal é não viver no pecado, diz João. Mas se alguém pecar, ele já vai dizer, ele sabe que as pessoas poderiam falhar e pecar. Então vai dizer, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, nosso Paráclito. Essa palavra aí
advogado, lá no original grego, é paráclito, é a mesma palavra que é usada lá em João 14, 16, para se referir ao Consolador, o Espírito Santo. Que interessante, né? Então o termo paráclito no original grego tanto se refere à pessoa do Espírito Santo quanto à pessoa de Jesus. Ok? Então, a gente fica por aqui, nesta aula 55. Próxima aula vamos falar sobre santificação. Ok? Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.